A metade perdida do Coliseu e onde encontrar lá do canal Estranha História. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, inscreva, vamos agora. O Coliseu é um dos maiores e mais importantes monumentos Verdade, da pô. história. São quase 50 metros de É altura histórico e mais demais, de meio Coliseu. quilômetro de circunferência. Já é Uma massa gigantesco. estimada de 1,5 milhão de toneladas. E ele poderia ser ainda maior, mais massivo e mais imponente se não tivessem Caraca, ele poderia ser muito maior, mano. Nossa, mano, ele já é imenso. Dirá se ele fosse realmente o que ele deveria ser, tá louco? Aí seria o Colosso, né, tal aí. destruído metade dele e espalhado pela Itália. Talvez você nunca tenha dado atenção a isso, mas repare que a parede externa do Coliseu está pela metade, o que já tem um tempo, muito tempo inclusive, séculos. E isso tem a ver com uma parte muito pouco conhecida da história, que é a história do Coliseu depois dos gladiadores. Uma história que tem a ver com imperadores pobres, mártires deslocados, papas mineradores e terremotos mais ou menos inocentes, além dos vários usos inusitados dessa arena monumental durante a Idade Média e a Idade Moderna. Mas Pô, antes que maneiro, mano. Que maneiro. Agora eu vou finalmente, mano, que eu sempre tive essa curiosidade de saber o porquê que o Coliseu tem aquela parte da frente faltando, né, mano? Aí hoje a gente vai saber, né, galera? Então fica aí, né? Porque hoje a gente vai descobrir o porquê que não tem mais essa parte da frente do Coliseu. falar da destruição do Coliseu, a gente precisa falar pelo menos o básico sobre a sua construção. E antes ainda, falando em básico, deixa eu aproveitar para falar sobre a melhor camisa básica que eu já usei na vida, que é a camisa da Insider. Uma camisa extremamente confortável, prática, anti-suor, anti-odor, não precisa passar. Eu praticamente só fico com ela agora em casa ou na rua, é muito boa de verdade. E se você nunca usou e quer fazer o teste, entra lá no site da Insider pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo e coloca o cupom ESTRANHA12 para ganhar 12% de desconto. Mas voltando lá para o básico sobre o Coliseu começou a ser construído em 72 depois de Cristo, Caraca, nos faz tempos do tempo, hein? imperador Vespasiano. Boa Nunca ouvi parte falar dos desse cara. recursos necessários para a construção do Coliseu, inclusive, vieram dos espólios da guerra judaico-romana, que foi quando Vespasiano e o seu filho Tito sufocaram uma revolta ali na província da Judéia, que na época fazia parte do Império Romano, e destruíram até, nessa ocasião, o famoso Templo de Jerusalém. O Tito, aliás, que foi quem liderou as legiões romanas nessa guerra, foi quem continuou a construção do Coliseu depois da morte de seu pai, e depois disso o Domiciano fez as últimas modificações. Como esses três imperadores formam a dinastia flaviana, Flávios era o sobrenome da família, o Beleza? Entendi. anfiteatro que eles construíram ficaria conhecido mais tarde como o Anfiteatro Flaviano, mas na época deles era só anfiteatro mesmo. Anfiteatro, diga-se de passagem, significa simplesmente dois teatros, ou teatro duplo, assim como anfíbio significa duas Duas vidas, uma vidas. na água e outra na Isso eu já terra. Um sabia. teatro Essa aí eu sabia, pô. Essa aí eu lembro só das aulas de biologia. Essa aí eu sabia, mano. Então, o que era o nome do filme, né, então. é um semicírculo com palco e arquibancada, e um anfiteatro é o círculo todo. E por que a gente chama essa estrutura de coliseu e não de anfiteatro ou anfiteatro flaviano? Então, esse é um nome antigo As que faz moedas aí. referência a um colosso, ou seja, uma estátua gigante que tinha perto dele. No caso, uma estátua de Nero, que foi depois transformada em uma estátua do deus Sol. Ah, já ia falar, mano. Nero, se eu tô enganado, é o deus da. É o deus, né? É um deus, né? Tá. Então esse nome Colosseum, no latim, não era exatamente porque ele, o monumento, era colossal, mas porque ele era o anfiteatro do Colossus, que era o ponto de referência. E quanto ao que acontecia dentro dele, isso é bem conhecido, né? As lutas de gladiadores, as caçadas muitas vezes com animais exóticos trazidos de várias partes do Império, as execuções públicas de pessoas condenadas sob o direito romano, alguns programas um pouco mais leves, como peças de tragédia e comédia, e alguns dizem até que tinham simulações de batalhas navais nesse monumento, mas isso atualmente Bacana. é bem questionado pelos historiadores. De qualquer forma, o Coliseu então era uma arena de espetáculos públicos que aconteciam nesse palco gigante de areia. Daí a palavra arena, inclusive, que significa exatamente areia. E esses espetáculos podiam ser vistos por mais de 50 mil pessoas presentes. Caraca, dos 50 mil pessoas, mano, poderiam assistir o espetáculo do Coliseu. Meu Deus, mano, é coisa de estádio de futebol, mano, é gente demais. Cada um ocupando o seu próprio lugar segundo o seu status social. O imperador e os senadores, logicamente, tinham os melhores assentos e a plebe via a confusão um pouco mais de longe. Esses espetáculos aconteceram por muito tempo, mas aos poucos eles foram ficando cada vez mais modestos e menos frequentes. E isso por várias razões. Uma que costuma ser muito falada é que o cristianismo, à medida que foi crescendo no Império, foi se colocando como uma oposição às brutalidades que aconteciam no anfiteatro. Uma lenda diz até que certa vez, durante uma luta
luta de gladiadores, um monge cristão invadiu a arena e tentou separar a luta, Caraca. mas a plateia não gostou nem um pouco disso e acabou apedrejando o monge. E Ô, essa rapaz, teria sido a coitado. gota d'água para o imperador cristão Honório proibir os combates. Mas por mais que a cristianização do império possa ter sido realmente um fator, a coisa é mais complicada, porque a última luta de gladiadores registrada no Coliseu data por volta de 430 d.C., um século depois da conversão do primeiro imperador ao cristianismo, que foi Constantino. Um fator muito mais importante para esse abandono do Coliseu parece ter sido o esvaziamento e o empobrecimento de Roma ligados à crise geral do império. Como escreveram os historiadores Keith Hopkins e Mary Beard, o Coliseu e suas atividades tradicionais estavam além do que os recursos de Roma no século V podiam sustentar. E é aqui que a gente começa a entender aquela questão inicial lá do vídeo de como que o Coliseu acabou perdendo uma das suas metades. Como eu comentei no Caraca, tudo por causa que o pessoal tava passando por dívidas, né? Então, ou seja, com problemas financeiros lá em Roma, então por isso que acabaram começando a diminuir, né, os confrontos de gladiadores, né, e tal, ou seja, diminuir as apresentações e tal, no Coliseu por causa de problemas financeiros, mano. Que doideira, mano. Cara, aqui também é por causa do próprio cristianismo, né, porque muita gente já não achava mais certo fazer aquele tipo de espetáculo de brutais e tudo, por puro entretenimento. Então, por causa disso aí é uma segunda história, né, e tal, segunda coisa que pode ser, que também foi o começo do fim, né, das apresentações do Coliseu, né, então. sobre a Biblioteca de Alexandria, na história, assim como na física, a tendência é a decadência. Se você não fizer nada, o tempo come tudo. Verdade. E isso se aplica também ao Coliseu. Desde os primeiros anos, essa estrutura gigantesca precisou de muita manutenção e manutenção constante. E em alguns momentos precisou de restauração e restaurações caríssimas. Em 217, por exemplo, o Coliseu pegou fogo e precisou Nossa, de pegou 5 fogo, anos caraca. de reforma para recuperar aquilo que o incêndio tinha destruído em algumas horas, ou no máximo em alguns dias. No ano 443 e no ano 508 também há registros de terremotos intensos na região que comprometeram muito a estrutura do Coliseu. Caraca, mano, terremoto, mano. Nossa, eu não sabia que era possível ter terremoto lá em Roma, não, mano. Caraca. Nesse período, alguma restauração até foi feita, mas já não tinha muito orçamento para esse tipo de coisa, e a partir daí o Coliseu acabou entrando numa nova fase da sua história. O anfiteatro foi gradativamente abandonado e negligenciado, assim como a própria cidade de Roma. Como eu disse, a última luta de gladiadores por lá aconteceu por volta de 430, e o último espetáculo, que foi uma caçada, aconteceu em 523. E nesse meio tempo, o Coliseu já tinha começado a ser utilizado com uma finalidade muito diferente da original. Ele tinha começado a ser utilizado como uma pedreira. Em vez de levar pedras para lá para reformar o anfiteatro, as pessoas começaram a tirar pedras de lá para reformar suas próprias casas, os muros da cidade e Ai. fazer outras obras públicas. E depois que as Pô, então eles começaram a degradar, mano. Destruir o Coliseu pra poder arrumar suas próprias casas, mano. Caraca, que doideira. atividades do Coliseu encerraram de vez, ele começou a ser usado de várias outras formas, e isso já na Idade Média. Casas foram construídas dentro dele, Olha, cara, comércios, pátios, oficinas de ferreiros, de sapateiros, de pedreiros. E em muitos casos, essas construções internas foram feitas usando o próprio material externo do antigo anfiteatro, que agora era mais uma vila do que realmente um anfiteatro. No caraca, século virou um lugar abandonado, né, mano? Ou seja, ficou ao léu, né? Porque ninguém mais tava ligando pra reformar, pra melhorar o teatro, né? Então, o Coliseu, todo mundo só queria pensar em si próprio, ou seja, pegar o material do próprio Coliseu e fazer ali seu comérciozinho, né? Então, como a gente tá vendo, né, muita gente pegava as pedras e tudo pra poder fazer sua loja, sua sapataria, sua casa, né? Então, todo mundo começou a degradar o Coliseu e isso aí foi o começo dele começar a ficar tudo destruído e abandonado, né? 12, os Frangipani, que eram uma família poderosa ali de Roma, transformaram essa vila em uma fortaleza que foi tomada depois por outra família, os Anibaldi, que por sua vez, alguns anos depois, venderam parte do terreno para uma ordem católica, a Ordem de São Salvador, que ficou séculos por lá. Nesse período, o Coliseu foi tão descaracterizado que os medievais nem se lembravam mais de que aquilo já tinha sido um anfiteatro. Um autor medieval, por exemplo, imaginava que o Coliseu tinha sido o Palácio de Vespasiano, e um texto do ano 1000, mais ou menos, diz que o Coliseu tinha sido um templo. Ele diz o seguinte: Caraca, o um tempo. Coliseu era o templo do sol de maravilhosa grandeza e beleza, equipado com diversas câmaras abobadadas, e todas
delas cobertas por um céu de bronze dourado, onde trovões e relâmpagos e fogos brilhantes eram feitos, e onde a chuva era derramada através de tubos de prata. Tinha outra lenda também, Calma, ainda mais dessa. inusitada, de que o Coliseu tinha sido construído pelo poeta Virgílio, com o uso de magias proibidas e o auxílio de Que demônios. E loucura, mano. finalmente, outra versão medieval diz que o Coliseu tinha sido um templo de Júpiter que o Papa Silvestre, no século IV, teria destruído. Daí a aparência de ruína que ele já tinha na Idade Média. Mas claro que não era por isso que o Coliseu estava em ruínas. Ao longo desses séculos todos, os donos, entre aspas, do Coliseu, os últimos imperadores, as famílias poderosas e os papas, todos eles negociaram infinitas permissões para tirar pedras de lá, licenças a cavar marme a Coliseu, para retirar pedras do Coliseu. Para você ter uma ideia, em 1452, o Papa Nicolau V autorizou 2.522 carregamentos de pedra do Coliseu para transformar essas pedras em cal e utilizar isso na construção da Basílica de São Pedro. Caraca, os caras destruíram o Coliseu, ou seja, tiraram 2.000 pedras, ou seja, pedra demais pra poder construir uma igreja, mano. Caraca, mano. É aqui que a gente já começa a passar para outra parte Parte desse mistério 3. da metade perdida do Coliseu, que é onde encontrá-la. Antes desses 2.522 carregamentos do Papa Nicolau, aconteceu uma coisa decisiva para o Coliseu ficar pela metade. Em 1342, um terremoto atingiu a cidade de Roma e derrubou toda a parte sul do Coliseu, ou pelo menos a parede externa, que é exatamente essa parte que falta hoje em dia. Falta de. Mas não dá para culpar só o terremoto por isso. Esse artigo que está aparecendo aí, extremamente detalhado sobre a estrutura do Coliseu ao longo da história, conclui que, abre aspas, os danos que o monumento sofreu ao longo dos seus quase 17 séculos de existência não podem ser atribuídos apenas, nem mesmo principalmente a terremotos. Em vez disso, grande parte dos danos severos causados ao Coliseu resultou da demolição intencional de muitas de suas estruturas para reutilizar os materiais Caraca. preciosos que o constituíam. Quer dizer, a estrutura do Coliseu originalmente era forte o suficiente para resistir a terremotos. Era, até começarem a desmanchar essa estrutura. É como Rapaz, aquele se fizeram um negócio tão forte, mas tão forte, o Coliseu, né, e tal, estruturalmente, pra suportar até terremoto, mas é como muita gente começava a puxar pedra daqui, pedra de lá, roubar pedra daqui, roubar coisa de lá, aí acabou enfraquecendo essa estrutura. Aí quando veio um terremoto, aí ficou mais fácil do terremoto acabar, derrubando essa parte aí que tá faltando no Coliseu, então. jogo de tirar as Uhum. pecinhas da Vai torre. No enfraquecendo a início torre. dá para tirar uma peça, duas, três, mas por fim a estrutura fica tão comprometida que só de tirar mais uma pecinha, ou até só de bater um ventinho, a torre já desaba. No caso do Coliseu, esse ventinho foi um terremoto, que Terremoto. ajuda também a atrapalhar. E assim, em 1349, metade da torre, entre aspas, a metade perdida do Coliseu, caiu. Mas beleza, e onde foram parar essas É isso que eu queria pecinhas? saber. Então, como eu já antecipei, um desses lugares foi a Basílica de São Pedro e outras estruturas do Complexo do Vaticano, que também usou calcário retirado de vários outros monumentos antigos, como uma das duas pirâmides romanas, a Pirâmide de Rômulo, que é um assunto que eu já toquei aqui em outro Maneiro, vídeo no bacana. canal. O material do Coliseu também foi usado na reforma de diversas outras basílicas no período, como a antiga Basílica de São João de Latrão, e na construção de vários palácios renascentistas, como o Palazzo Farnese, o Palazzo Senatório e o Palazzo Barberini. Esse último, inclusive, o Palazzo Barberini, recebeu o material do Coliseu diretamente do Papa Urbano VIII, que era da família, o Maffeo Barberini, aquele mesmo da condenação do Galileu. Diga-se de passagem, os Barberini dilapidaram tantos monumentos romanos antigos que um crítico da época chegou a escrever o seguinte: Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. O que os bárbaros não fizeram, fizeram os Barberini. Ah, Então entendi. são principalmente nessas obras em torno ali do Renascimento, por volta do século XIV, a meados do século XVII, que a gente pode encontrar a maior parte do que a gente não encontra mais no Coliseu. Caraca, mano, pensar que um monte de parte do Coliseu a galera usou pra as pedras pra poder fazer outros monumentos, pô, nem tipo, a gente vai ter mais de 4 monumentos que, entre aspas, o Coliseu, tá dentro desses monumentos, ou seja, uma parte do Coliseu tá dentro desses monumentos, na estrutura desses monumentos, porque a galera foi lá e pegou as pedras, transformou em calcário e usou pra fazer o material pra poder construir esses vários monumentos aí que ainda tem em Roma, né, tá? Agora, ainda falta falar de uma última Ainda coisa. tem? Por que o Coliseu ainda está pela metade? Por que não desmancharam ele todo, então? Curiosamente, Isso é verdade.
papas também têm um papel de preservação nessa história. Durante o Renascimento, com a recuperação, tradução e estudo dos textos antigos, greco-romanos, né, principalmente, a memória daquilo que o Coliseu realmente tinha sido na antiguidade, um anfiteatro, foi finalmente recuperada. E como cristãos tinham sido executados em anfiteatros nos tempos da Roma Antiga, o Coliseu passou a ser visto por muitos como um espaço sagrado, onde os mártires deram seu testemunho máximo da fé. Na realidade, nenhum documento antigo fala de cristãos sendo executados no Coliseu. Há registros de execuções em outros anfiteatros, mas nada no Coliseu. De qualquer forma, essa associação entre o Coliseu e os mártires começou a ganhar muita força a partir do século XVII Bacana. e acabou motivando a preservação, finalmente, desse monumento. Uma das principais expressões disso é uma inscrição do Papa Bento XIV colocada no Coliseu em 1750, que diz o seguinte: o anfiteatro flaviano, famoso por seus triunfos e espetáculos, dedicado aos deuses dos pagãos em seu culto ímpio, foi redimido dessa superstição impura pelo sangue dos mártires. Esse mesmo Papa proibiu o uso do Coliseu como pedreira e ergueu estações da Via Sacra na arena, convertendo, de certa forma, esse anfiteatro pagão em um local de culto cristão. Nesse mesmo espírito, vários outros papas depois dele fizeram reformas importantes no monumento, fortalecendo a sua estrutura, instalando pilares externos e internos e devolvendo, por assim dizer, algumas pecinhas que tinham sido tiradas. E depois, no século XIX, o Estado finalmente assumiu esse papel de cuidar do monumento, limpou, entre aspas, o que os cristãos fizeram ali ao longo dos séculos e começou escavações arqueológicas para recuperar a história do antigo anfiteatro flaviano. Só que aqui tem uma certa ironia, porque nesse esforço moderno de recuperar a história do monumento, que já tinha perdido metade da sua Nossa, todo ruim estrutura, hoje em os dia. arqueólogos do século XIX acabaram destruindo metade, ou até mais da metade, da história do monumento, ou pelo menos destruindo a materialidade que permitiria que a gente pudesse reconstruir essa história de forma mais precisa. Tudo que eu contei aqui sobre essa história do Coliseu para além da antiguidade também é história. O Coliseu também tem uma história medieval, uma história moderna, uma história contemporânea, e no afã de recuperar a história antiga apenas, as outras foram quase que completamente destruídas. Sobrou uma ou outra peça, o suficiente para os historiadores que eu peguei como referência para esse vídeo conseguirem dizer uma ou outra coisa sobre essa história pós-antiga do Coliseu. Mas é uma história muito fragmentada, esburacada, dilapidada, como ele mesmo. Esse anfiteatro barra vila, barra igreja, barra sítio arqueológico, barra ponto turístico, que foi e é o Coliseu. E se você não conhece as histórias das Coliseu é pirâmides brabo. romanas e do obelisco do Vaticano, que também são monumentos que têm histórias pós-antigas muito interessantes, dá uma olhada aí depois nesses dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado, como sempre, por assistir e até o próximo vídeo. Falou! Valeu, mas sério, o seu Coliseu é coisa de louco. Ele é um lugar que todo mundo já teve alguma vontade de ir lá conhecer. Eu mesmo já tive uma vontade muito grande de conhecer. Já vi vários vídeos de pessoas indo lá visitar e tal. E tipo, tá todo em ruína, todo degradado o Coliseu. Mas muito, mesmo do jeito que tá, mas muita gente já lá olhar ele. Eu mesmo já vi muitos filmes, séries, tudo o Coliseu. Então é um lugar que um dia eu tenho vontade de ir lá. E talvez um dia eu consiga ir. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado da história do Coliseu, né, e tal. Eu espero que tenham entendido agora o porquê que tá faltando naquela parte da frente do Coliseu e o porquê que ele não pode ser mais... nunca foi reformado de verdade, né? Mas é isso, espero que tenham gostado. Deixa o teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreva no canal, comenta sobre o próximo vídeo. Me siga no Instagram, vai ter aqui embaixo. E eu tenho um canal de futebol, pra quem não sabe. Lá eu vou estar deixando pra você o card na tela, eu faço só... react só sobre futebol, então caso vocês queiram se inscrever, vou estar deixando o card na tela aí. E acho que tudo mais é isso. Obrigado novamente, valeu, até a próxima. Fui.